Bem-vindos, hóspedes, à Estalagem Nerd. E nesse vídeo estamos aqui com o jogo Pulsar 2849 de Vladimir Suki, da editora, lançado pela editora Devir Livraria. E é um jogo muito bonito, um ótimo jogo. Dá pra você jogar ele de 2 a 4 jogadores. Você consegue jogar ele com 2 mesmo. Isso, até 4 jogadores. A idade indicativa é de 14 anos pra cima. E o tempo dele é de 60 a 100 minutos, ou seja, de 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40. E o horário dele é bem certinho, porque vocês vão acompanhar no gameplay, mas como ele é baseado por turnos, o tempo realmente, depois que você pega o jeito do jogo, é aquele tempo mesmo, ele não se alonga muito, não. Não dá pra fugir muito disso. Bom, então vamos ao gameplay. Muito bem, então, aqui está montado o setup, né, do jogo. Esse jogo é um jogo bem variado de setup, tá? Tem muita coisa que pode ser mudada de um jogo para o outro, então ele tem bastante rejogabilidade. Até o tabuleiro em si, ele tem 2 lados. Esse está no lado mais avançado, que tem umas coisas a mais para mim mostrar. Todas as tabelas elas têm 2 lados. Todas as tabelas têm 2 lados e tem tabelas que estão fora do jogo, porque tem tabelas a mais. Então, a rejogabilidade do jogo é bem alta. O setup do jogo, basicamente, é uma exploração espacial e acúmulo de pontos. Pontos de energia, pontos de evolução que você vai acumulando durante o jogo. Esse jogo, como a gente explicou na abertura, ele pode ser jogado de 2 a 4 jogadores. Aqui eu montei o setup para 4 jogadores. Eu não vou conseguir mostrar aqui 4 formações, então eu vou mostrar apenas um tabuleiro de formação. Esse tabuleiro também tem 2 lados e tem vários deles, como vocês podem ver, acumulado ali no canto. Então, esse é opcional, você pode usar ou não, mas ele torna o jogo mais variado. Então, o objetivo é acumular pontos nessa roda de pontos aqui. Vocês podem ver que a numeração começa no 0 e ela vai até o 100. Se ela voltar aqui, é o 100. E temos marcadores se alguma pontuação passar de 100. Então, você pode continuar dando uma volta e isso vai ter um marcador que contabiliza que você está fazendo mais pontos. O setup do jogo, eu montei ele para 4 jogadores, então eu vou explicar assim. Mas você pode jogar de 2 a 3 jogadores. Essa tabela dos dados, ela tem 2 lados. Um para de 2 a 3 jogadores e o outro para 4 jogadores. Esse é o lado de 4 jogadores. Então o jogo tem bastante rejogabilidade. Eu vou explicar mais ou menos 1 ou 2 fases de jogo. Os jogos são divididos em 8 fases. Depois de 8 etapas de jogo, 8 rodadas, o jogo termina. E quem tiver maior pontuação, vence o jogo. As rodadas são definidas por essa ordem aqui de tecnologias. Então esse marcador, ele vai demarcar em qual nós estamos das 8 abas de evolução e também de turnos. A ordem que é colocada ali é aleatória. Vocês decidem entre si. O fato é que o primeiro jogador, ele vai começar na tabela com 5 pontos. Ele tem a vantagem de começar, então ele tem a desvantagem de ter menos pontos. E assim sucessivamente. O segundo tem 6, o terceiro 7 e o quarto 8 pontos. A mesma ordem ali de jogada é a ordem que ficam os marcadores aqui. Então o azul é o primeiro, o amarelo é o segundo, o verde é o terceiro e o vermelho é o quarto. Elas são montadas nessa ordem e empilhadas, todos começam no meio. A primeira rodada é feita com a jogada de todos os dados, menos o dado vermelho. O dado vermelho fica aqui no buraco negro, no centro do tabuleiro. São jogados todos os 9 dados. Em jogos de 2 jogadores apenas, são 7 dados. Mas aqui eu estou fazendo setup de 4 jogadores, então são os 9 dados jogados. Depois da jogada de dados, os resultados eles são montados nessa tabelinha de resultados aqui. Os dados são colocados ali conforme os seus resultados. Então, os resultados 1 ficam aqui, os 2 no segundo, e assim sucessivamente. 3. Saiu bastante 2 aqui. 4 e 5, não saiu nenhum 6. Depois de jogado esses dados, quem vai jogar é o primeiro jogador. São colocados ali na tabela de dados e a gente vai calcular o mediano, que é essa marcação. Como tem 9 dados, o mediano é o quinto dado. Então, contando daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto dado
de contagem está aqui, na segunda tabela. Então, o marcador ficaria aqui. Depois você tampa essa tabela e vê quantos dados tem para cada lado. Temos 2 dados para esse lado e 3 do outro. Então, o marcador de mediano pende um ponto para esse lado. Então, o marcador de mediano está aqui. Esse marcador de mediano ele vai servir para calcular as 2 tabelinhas ali, a de iniciativa e a barra de tecnologias que fazem ganhar pontos aqui de energia. Muito bem, começando pelo azul. Ele vai escolher qualquer dado que ele quiser de resultado que está ali na tabela. E como ele vai analisar esse tipo de resultado? O que ele quer fazer? Você pode fazer 3 coisas. Comprar tecnologias. Na primeira rodada você vai poder comprar apenas a tecnologia da primeira barra. Na segunda rodada você pode comprar a da segunda e as anteriores. E assim sucessivamente até a última. Mas na primeira rodada, aqui estão as marcações de quais dados precisam para comprar essas tecnologias. Então, por exemplo, aqui temos resultado 1, 3 e 5. Então, só importaria para comprar um item nessa tabela de tecnologias, o 1, o 3 e o 5. O resultado 4 e 2, por exemplo, não serviria para comprar aqui. Outra coisa que você pode comprar é na tabela da sua base. Cada um tem essa sua tabela de base e na primeira rodada você só pode comprar os itens da primeira barra. Os da segunda você só pode comprar se você comprou as 2 que sucedem ela. Então, para comprar da segunda barra, a partir do segundo turno, você vai ter que ter já comprado essas 2 aqui para poder comprar essa. E para poder comprar a última, basicamente você tem que ter preenchido todas as barras da sua barra de tecnologia da sua base para poder comprar a última. E outra coisa que você pode fazer com os resultados dos dados é mover a sua espaçonave. As espaçonaves começam nesses marcadores aqui no mapa, um em cada ponto, que é escolhido aleatoriamente. O primeiro jogador escolhe o primeiro ponto e assim sucessivamente. Então eu vou explicar aqui outros movimentos que o jogador azul poderia fazer, por exemplo. Nessa tabela de espaço, nós temos os pulsares, que são essas marcações aqui luminosas, e temos os sistemas planetários. Um jogador, quando ele vai se mover, ele usa o resultado do dado. Então vamos supor que o azul queira chegar até esse pulsar. Então ele precisa de 2 no resultado do dado, então ele vai comprar um dado de número 2. A partir do momento que ele compra o dado, a marcação ele comprou a 1/4 do mediano. Então ele tem que mover os marcadores dele ali, em qualquer barra que ele escolher, 1/4 para a esquerda. A primeira barra é a de iniciativa, isso vai mostrar a iniciativa do próximo turno. E a segunda barra é dos pontos de energia que você vai ganhar. Então, vou supor aqui, ele vai querer mover, por exemplo, o marcador dele de iniciativa para que ele tenha também a iniciativa no próximo turno. Então, ele move 1 para o lado, baseado em qual distância está do dado que ele pegou. E assim sucessivamente. Se o amarelo, por exemplo, escolhe pegar o número 5, o número 5 está a 1, 2, 3 marcadores para a direita. Então, o amarelo tem que mover uma das suas peças 3 marcadores para a direita. Vamos supor que o amarelo não quer ficar muito longe na iniciativa, então ele prefere escolher ganhar menos pontos de energia. Então, ele moveria o marcador amarelo 3 espaços para a direita. E assim sucessivamente, os jogadores vão pegando os seus dados. Quando chegar no último jogador, que é o vermelho, ele vai pegar 2 dados, para depois, então, voltar para os demais. Então, primeiro o azul, nessa ordem aqui, depois o amarelo, depois o verde, depois o vermelho. O vermelho pega de novo o verde, o amarelo e o azul. Sempre distribuindo os marcadores ali nas 2 barras, baseado em qual dado você pegar e na distância que ele está para o mediano. Então vamos supor que o azul, ele pegou o dado 2 e um dado 3, por exemplo. Então ele tem esses 2 resultados para usar, o 2 e o 3. Vamos supor que ele quer chegar até um pulsar, então ele usa o dado 2, devolve para o centro do tabuleiro e ele anda 2 e chega até o pulsar. Quando ele chega até um pulsar, a primeira pessoa que chegar até o pulsar pega um marcador de anel e coloca nesse pulsar e ele vai ser seu. Então o azul coloca esse marcador aqui
O azul, como não tem nenhum desses marcadores de girodínamo, que é chamado aqui no jogo girodínamo, então ele não pode preencher automaticamente ali o pulsar, ele vai ter que comprar. Como é feita a compra desses girodínamo? Você pode comprar a partir daqui, se tiver alguma tecnologia que diz que você compra um, ou aqui, por exemplo. Aqui ele teria que gastar um resultado 1, um 2 ou um 3, ele poderia pegar um girodínamo daqui para ter no estoque. Então vamos supor que em vez do 3, ele pegou o 4. Ele gastaria o 4 aqui, gastaria o segundo dado dele, né? Pegaria um girodínamo e ele poderia automaticamente já colocar ele em cima do seu pulsar, do lado que não está ativo ainda. Por exemplo, nesse caso, depois para conseguir ativar ele precisaria gastar um 6 para conseguir virar ele para o lado ativo, onde ele começaria a dar energia e pontuação na barra de pontuação. Mas por enquanto, ele consegue só colocar ele ativo, mas ele ainda não está funcionando. Todos os outros jogadores podem fazer a mesma coisa, então eles vão escolher comprar girodínamos aqui na tabela de girodínamo, ou tecnologia, ou evoluir alguma coisa da sua própria base de tecnologias, ou comprar modificadores de dado. Cada jogador começa com um modificador de dado, então ele pode usar para mais ou para menos um modificador. E você pode comprar mais aqui, tem um estoque deles. Alguns dão mais 2, no caso aqui do 2, e 1 ou 2 você pode comprar um que dá mais um positivo ou mais um negativo, conforme você quiser adaptar o seu resultado no dado. Outra coisa possível de se fazer no movimento é explorar sistemas solares. Quando qualquer nave passar por um sistema solar, ele é revelado. E eu vou mostrar o que os sistemas solares também são variados e cada um tem um tipo de coisa que eles vão liberar. Se ele passou pelo sistema, ele tem que colocar... O sistema é revelado e ele tem que colocar um marcador dele no sistema. Se ele não terminou o seu movimento no sistema solar, o marcador tem que ser colocado nos planetas inabitados, que são esses planetas de coloração mais clara, que são planetas desertos. Então, se ele apenas passou pelo sistema solar, ele coloca um marcador nele, para dizer que ele foi o primeiro a passar por esse sistema solar. No entanto, se ele terminar o movimento nesse sistema solar, ele pode colocar em um planeta com vida, que seria um planeta azul. E quando ele para com o movimento em cima dele, além de colocar o seu marcador num dos planetas azuis, ele ganha a pontuação do sistema solar, que no caso desse, são 2 marcadores de energia. Ele ganharia 2 marcadores de energia por ter parado o seu movimento em cima desse sistema solar. Você só ganha os bônus do sistema solar se você terminar o seu movimento em cima dele. Os movimentos das naves podem ser feitos por esses caminhos que estão descritos no mapa, mas eles não podem voltar pelo mesmo caminho. Então, se ele tivesse, por exemplo, um resultado 4, você tem que fazer os 4 movimentos. Você não pode fazer metade ou escolher a quantidade de movimentos. Tem que ser exatamente. Então, 4, por exemplo, ele teria que fazer 1, 2, ele não poderia voltar 3 e 4 pelo mesmo caminho que ele fez. Qualquer caminho, você não pode voltar ele no mesmo movimento. No próximo turno, gastando um outro dado, você pode fazer o movimento inverso. Mas aqui, no caso, ele teria que voltar por um caminho diferente. Ele não poderia fazer o mesmo caminho de volta. Bom, após todos os jogadores fazerem seus movimentos, sejam para adquirirem pulsares ou revelarem planetas, sistemas solares, lembrando que cada sistema solar tem um tipo de bônus. Por exemplo, esse aqui. Esse aqui tem 4 planetas habitáveis. Então, qualquer jogador que terminar o seu movimento aqui vai conseguir usar o bônus desse sistema solar, que no caso é o dado extra. Esse dado extra, ele é usado para copiar um dos resultados que estão ali na barra de dados. Então, se ele conseguir um bônus de um dado extra vermelho, ele pode ser conseguido de várias formas, tá? Tem vários locais no mapa, nas tecnologias ou nas suas próprias, que você pode conseguir um dado vermelho. Um dado vermelho ele vai copiar um resultado ali. Então, por exemplo, nesse caso, se já tivesse sido gasto um 4 e um 6, ele não poderia copiar nenhum 4 nem um 6. Ele teria que copiar um dos dados que estão sobrando ali. E ele poderia usar, então, 3 dados nessa rodada se ele tivesse o bônus do dado vermelho. O mesmo jogador não pode usar, na mesma rodada, 2 vezes o bônus de dado vermelho. Não importa se ele conseguisse
comprar 2 vezes a tecnologia, ele só poderia usar uma vez. Agora eu vou explicar como é a compra de tecnologia aqui. As compras de tecnologia, você tem que gastar o resultado do dado para comprar a tecnologia em si. A partir do momento que você gasta o dado, por exemplo aqui, é o dado 1, para comprar a tecnologia, o dado vai para o centro, que é gasto, e você coloca um marcador que você comprou essa tecnologia. E ela surte o efeito da tecnologia em si. Os efeitos são muitos, como vocês podem ver aqui, tem vários desenhos diferentes, então é muito variado o que cada coisa faz. Mas o jogo vem com um livrinho de tecnologias demonstrando todas as tecnologias do jogo. Então, eu não vou explicar para vocês todas as tecnologias, porque tem muitas, cada uma faz uma coisa diferente, mas todas elas têm o livro de explicação das tecnologias, então é bem mais fácil de você saber o que cada uma faz. Essas barras de tecnologia, algumas delas dizem que 2 pessoas podem comprar no mesmo turno. Então, ele tem 2 espaços de demarcação. Alguns só tem 1 espaço. Então, por turno, uma pessoa só poderia comprar essa tecnologia. Por exemplo, uma outra, no caso vermelho, não poderia comprar a mesma porque ela já está ocupada. Quando o turno passasse, todas as ações fossem feitas e o turno passasse para a próxima fase, esse marcador desceria para o espaço vago. Então, liberando para que naquele turno um próximo jogador possa comprar a mesma tecnologia. Quando o segundo jogador comprar aquela tecnologia, mesmo que passe o turno, não tem mais espaços para os marcadores descerem, então encerra essa tecnologia, ninguém mais pode comprar ela. Então você tem que pensar bem qual tecnologia você quer comprar. Outra coisa que é revelada por turno são essas refinarias de energia. Cada refinaria tem um valor de compra, cada refinaria tem um tipo de dado que vai consumir para comprar ela. A partir do momento que você compra esse tile, ele é seu, ele vem para o seu campo de jogo. Todas as refinarias que você pode comprar, ela tem os bônus que dão, mas você precisa preencher os 2 locais. Então, por exemplo, se o azul tivesse comprado ali, isso vem para a sua base de jogo, mas você coloca um marcador que você já usou, já comprou uma vez, já pagou um 3 aqui no caso, para comprar uma vez. A partir do momento que você comprasse o segundo, numa próxima rodada sua ou na mesma rodada, você ganharia os bônus aqui. No caso, 2 pontos de energia e 1 cubo de energia. E ele viraria para o lado ativo, que é esse lado, que ele vai ganhar os mesmos bônus, às vezes bônus diferentes, mas eles vão ganhar isso por turno. Esse símbolo que indica que é um círculo, uma repetição de ciclos. Então, se as tecnologias tiverem esse marcador, elas vão ganhar esses bônus por turno. E aqui vocês podem ver que tem parte de um dado. A partir do momento que você comprar outra tecnologia e conseguir virar ela para o lado ativo, você pode juntar as refinarias, no caso, e você ganha um bônus de um dado vermelho, marcado com o resultado que tiver aqui. Então, por turno, você poderia usar o bônus do dado vermelho com o valor que está aqui. Os valores variam e você pode somar valores, no caso. Então, aqui seria um 3, o resultado do dado vermelho. Quando elas estiverem ativas, você pode usar esse bônus a partir do momento que você compra as refinarias. As refinarias você pode montar elas isoladamente ou fazer uma cadeia de refinarias. Aí você decide como montar. E a cada turno são reveladas 3 novas refinarias aqui para compra. Então a cada turno isso aqui renova e podem surgir tecnologias diferentes para você montar a sua refinaria. Lembrando que por mais que a pessoa tenha várias refinarias aqui com resultados vermelhos de dados prontos, a pessoa só pode usar um bônus de dado vermelho por turno. Então não importa quantos bônus você consiga, de qualquer forma que você consiga, você só consegue usar um bônus de dado vermelho. A partir do momento que todos fizeram as suas rodadas, compraram as suas tecnologias e etc., os pontos adquiridos são marcados nessa tabela aqui. Então a cada rodada, vamos supor que o azul ele conseguisse ativar essa tecnologia, esse girodínamo, e aqui nesse caso eu estaria ganhando 3 pontos por turno. Então, a cada turno que ele tivesse com o girodínamo ativo, ele subiria 3 pontos. Então, ele marcaria nessa tabela aqui 3 pontos, baseado em quantos girodínamos ele tiver. Então, se ele tiver, vamos supor que ele tenha mais um girodínamo aqui,
de um outro valor, por exemplo, 2. Então ele tem um girodínamo de 3 e um de 2, ele ganharia 5 pontos nessa rodada. E as rodadas vão se acumulando. Então, é quem marcar mais pontos. E tem muitas formas de se marcar pontos aqui. Das tecnologias, da compra de dados, das refinarias, dos girodínamos, dos planetas. Tem muita forma de ganhar energia por rodada. E isso vai se repetir pelas 8 rodadas até ver no final quem conseguiu mais numeração de pontos. Então, ela é bem simples nesse sentido, mas tem muita variedade de coisas que você pode comprar. O mais importante no jogo é você olhar os dados e conseguir analisar quais compras vão te dar mais combos para conseguir mais pontos. Algumas tecnologias multiplicam os combos. Depois de todo mundo ter feito as suas jogadas, então, gastado os seus 2 dados, não podem acumular dados para as próximas rodadas, é refeita a ordem dos turnos. Então, lembrando que cada compra que você faz aqui, você mexe o seu marcador ali de iniciativa ou de tecnologia, você varia eles conforme você pegar os dados. Então eu vou montar um cenário aqui como se eu tivesse cada um pego um dado e vou espalhar só para explicar mais ou menos. Por exemplo, nesse cenário que eu montei aqui, quando terminou o turno, os marcadores ficaram desse jeito. Então a ordem seria alterada. A primeira linha é de iniciativa. Então, no próximo turno seria o verde primeiro, o azul em segundo, o vermelho em terceiro e o amarelo em quarto. Você mudaria a ordem dos foguetes aqui para indicar os turnos. Então, no turno seguinte, a ordem seria essa, baseado na barra de iniciativa. Já a segunda barra é a barra de pontos que você ganha de cubos de energia. Então, o primeiro, na frente da linha, ganharia 3 cubos de energia. O segundo colocado, que no caso aqui é o verde e o vermelho empatados, eles ganhariam 2 cubos de energia e o terceiro colocado ganharia 1 cubo de energia. Após reorganizado isso, iria para o segundo turno, a barra de marcação iria para o próximo turno e todos os dados são jogados novamente. Todos os dados são jogados novamente, agora sendo o verde que jogaria primeiro, e novamente eles são distribuídos na barra de resultados. Por exemplo, nessa nova montagem aqui de resultados de dado, seria calculado novamente o mediano. Então, o mediano é calculado a cada turno de jogada. 9 dados, novamente é o número 5, o quinto dado é o marcado como mediano. 1, 2, 3, 4, 5, ele estaria marcado aqui. Novamente, você faz a mesma técnica, você tampa o resultado e vê quantos dados tem para cada lado. No caso, para a esquerda tem 3 e para a direita tem 4, então ele moveria o marcador para 1 para o lado que tiver pendido de mais dados. E as rodadas vão se repetindo dessa forma. Você vai montando suas refinarias, comprando as suas tecnologias ou aprimorando as tecnologias que você tem. Comprando também bônus de dados, ou girodínamo, ou conquistando planetas. Uma das coisas que você ganha também quando você para o seu movimento em cima de um sistema solar, além de você colocar o seu marcador no planeta e ganhar o bônus que está no sistema solar, você tem 2 opções nesse caso. Você pode ganhar o bônus que está no sistema solar ou escolher ganhar um bônus aleatório do planeta que você não sabe qual é. Essas marcações são embaralhadas, então cada uma pode ter um resultado diferente. Você pode escolher esse resultado que você sabe qual é ou tentar pegar um resultado aleatório. Por exemplo, nesse caso dos resultados dos planetas, cada um, como vocês podem ver, cada planeta pode dar um bônus diferente. Então é um bônus aleatório que você pode escolher tentar a sorte ou pegar o bônus que o sistema solar já dá. Então você escolhe, quando você parar o seu movimento em cima do sistema solar, você escolhe se ganha o bônus do sistema solar ou se pega um bônus de planeta aleatório. O bônus pode ser tanto pontos de girodínamo, quanto ganhar cubos, por exemplo, e pontos no girodínamo. Nesses casos aqui, se você não escolher o bônus do sistema solar, e você escolhe o bônus do planeta aleatório, você ganha os bônus que estão descritos aqui. Se tiver só um bônus, por exemplo, aqui, você ganha o bônus de 4 pontos de girodínamo, que é nessa barra de pontuação. Aqueles que têm 2 marcações, você ganha as 2. Então, aqui no caso, você ganharia 3 pontos de girodínamo mais um marcador de ajuste de dados. Então, cada planeta pode te dar um bônus diferente, aleatório, se você arriscar escolher eles ou não. Outra coisa que pode te dar bônus no final da partida
são esses viajantes estelares. Também tem uma variedade deles e todos eles têm dois lados com marcações diferentes. E essas marcações são os bônus que você ganha no final da partida. Com os viajantes você só ganha bônus no final das partidas. Então, por exemplo, aqui, se você já explorou 9 sistemas solares, se você tem um marcador seu em 9 sistemas solares, você ganharia mais 3 pontos de girodínamo. Se você gastar mais 3 cubos, você ganharia mais 3 pontos. E se você gastar mais um, você ganharia mais um. E isso é acumulativo. Você pode gastar isso para todos e ganhar todos esses bônus no final da partida. Então você tem que calcular o máximo de combo que você puder fazer para no final da partida ter a melhor pontuação. Outra coisa que você ganha também, tudo é baseado em pontos que você vai ganhar aqui na barra de pontuação ao longo do mapa. Uma das coisas que você ganha aqui é a primeira pessoa que comprar duas... Vou mostrar mais de perto. Por exemplo, a primeira pessoa que comprar 2 girodínamos desse aqui ganha 4 pontos, ganha essa plaquetinha, que ela também tem 2 lados e tem várias acumuladas ali, então elas vão se modificando ao longo da partida. E cada partida pode ter um marcador diferente. Aqui no caso é igual, mas cada tabelinha dessa dá uma pontuação diferente. Então a primeira pessoa que comprar 2 girodínamos de mesmo valor, ganha 4 pontos. E cada um desses aqui tem o seu valor. No caso aqui ganharia 7 pontos a primeira pessoa que construísse 2 girodínamos com o valor 3 aqui comprados com dados também. Tudo é comprado com o resultado de dados e uma coisa ou outra pode ser comprada com blocos de energia. Outra coisa que você pode fazer com esses blocos de energia que você vai ganhando é, por exemplo, os blocos de energia que você pode gastar, que você vai acumulando durante o jogo, você pode gastar eles, no caso, comprando um dado vermelho. Você gasta 4 deles para comprar um dado vermelho. Esse é um símbolo só para você de troca para dizer que você tem um dado vermelho se você quiser usar em algum momento. Então essa ficha você troca pelo uso de um dado vermelho em uma rodada. A ficha é acumulativa, então se você gastar 4 pontos de energia, você ganha uma ficha. E você escolhe usar ela em qualquer momento do jogo. Lembrando que você só pode usar o dado vermelho uma vez por rodada. Então você vai decidir qual é o momento que você quer usar o dado para copiar um dado ali do resultado da barra de dados. E os turnos seguem assim, sucessivamente, nessa mesma ordem: jogada de dados, definição de quem é o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, na ordem de iniciativa, pontos que você ganha de cubos de energia. Você compra os dados e usa os dados para comprar tecnologias, evoluir a sua base pessoal de tecnologia, comprar girodínamos, comprar modificadores de dados, comprar refinaria. Tudo é baseado na pontuação que cada coisa dá ou nos bônus que cada coisa dá. Então, você monta a sua estratégia. Ela é muito variada, você pode variar muito a sua estratégia do jogo, porque cada ficha vai vir diferente, tem lados diferentes, resultados diferentes, os caminhos que você escolhe durante o mapa. Então, ele é bem diversificado, ele é bem simples até, porque é basicamente a jogada de dados, arrumar a tabela de iniciativa para decidir a ordem de compra dos dados e gastar os dados para ganhar pontos na tabela de energia. E ao final das 8 rodadas, todos os pontos são computados, todos os bônus gastos com os visitantes interestelares e quem tiver mais pontos ganha. Essa é a tabela de modificadores de resultado de pontuação a mais que você ganha no final da partida. Então, essa é uma tabelinha que ela tem a ordem de turno de jogo e a pontuação final. É só para lembrar você de onde você pode ganhar pontos. A partir dos girodínamos, quantos você tiver, quantos anéis você tiver, sejam eles construídos ou não, com o girodínamo funcionando ou não, você ganha um ponto para cada anel que você tiver. Você ganha um ponto para cada tecnologia que você cumprir dos visitantes, requisito que os visitantes dão, você ganha pontos baseados nas fichas deles. Você ganha pontos pelos girodínamos ativos. Você ganha pontos por cada cubo. Cada gasto de 2 cubos você ganha um ponto, que você tiver acumulado no final da partida. E por último, a gente tem essa barra aqui, de quantos sistemas solares você explorou. Então você ganha pontos baseado em quantos sistemas explorados no tabuleiro. Então, por exemplo, se você explorou 5 sistemas solares, você ganha 9 pontos extras no final da partida. E lembrando que cada sistema solar tem o seu número de planetas, então ele pode ser explorado baseado naquele número de planetas. A partir de que as marcações já estiverem preenchidas de todos os planetas, aquele sistema solar não pode ser mais explorado, no caso. Bom,
então é isso. O jogo é dessa forma, acumulando pontos nessa barra de energia aqui. E o jogador que terminar ao final de 8 turnos com maior quantidade de energia, baseado nas pontuações que ele conseguir na tabelinha, é o vencedor da partida. Bom, e esse foi o review de Pulsar 2849. Muito bem, então vocês acompanharam o nosso gameplay aqui de Pulsar 2849. Vocês viram que é um jogo simples, apesar da complexidade das peças, do tamanho das coisas que tem no tabuleiro, mas é um jogo simples. E esse jogo foi nos cedido? Foi nos cedido pela Alphatec, em parceria com a Devir, livraria. E eles trouxeram para a gente fazer esse review para vocês, para mostrar como que é o jogo. Vocês viram, é um jogo simples, porém muito bonito e muito gostoso de se jogar. Esse aqui a gente vai demorar um pouco para devolver, pra jogar um pouco. Se você quiser adquirir esse jogo, aqui na descrição do vídeo tem o site da loja da Alphatec, que você adquire lá por um preço muito bom e logo, quando você menos esperar, tá aí na sua casa para você jogar esse ótimo jogo da Devir. E lembrando a vocês de dar like no vídeo, seguir o nosso canal e nos procurar nas redes sociais como Estalagem Nerd e principalmente o nosso podcast, que você pode acompanhar pelos agregadores de podcast, pelo nosso site ou pelo Spotify. Então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, obrigado.